Bom, pessoal, aqui o texto do roteiro 13 ele vai falar sobre fontes históricas, ok? E o que são essas fontes históricas? Fontes históricas são documentos deixados pelas civilizações no passado, tá? Ai, professor, como assim documentos deixados pelas civilizações do passado? Pensa aí nas pirâmides do Egito. Lembra das pirâmides do Egito? Aquelas pirâmides gigantescas? Então, aquelas pirâmides são fontes históricas. Porque quem construiu aquelas pirâmides não foi a gente. Foram um povo egípcio, né, que viveu, né, por volta de 5.000 anos atrás, né, e que eles deixaram muitas fontes históricas para a gente poder estudar, tá? E então o historiador, para ele poder escrever a história, construir a história, ele precisa utilizar o quê? Fontes históricas, tá? Ou seja, ele precisa investigar, né, o que aconteceu, né, naquele povo, né, o que aconteceu naquele povo, para ele poder compreender aquele povo e assim construir a história daquele povo, tá? Então o historiador ele sempre vai utilizar fontes históricas, diferente das histórias fictícias, que são, por exemplo, as histórias em quadrinhos, onde toda a história ela é tirada da mente do seu criador, tá? A história não funciona dessa maneira. A história ela é baseada em um método de pesquisa, né, que se baseia nos vestígios, nas fontes históricas deixadas por determinado povo, ok? Então, o historiador possui um método de pesquisa na construção de sua escrita, a narrativa histórica, a chamada historiografia. O historiador vale-se da investigação das fontes, que possuem inúmeras tipologias. Ou seja, o historiador ele precisa, para poder entender e construir a história de um povo, né, escrever sobre aquele povo, ele precisa então investigar, né, as fontes deixadas para aquele povo, né? E essas fontes são inúmeras. E aqui no segundo parágrafo ele vai falar um pouco dessas fontes, né? Então, por exemplo, atualmente classifica as tipologias de fontes históricas ou os documentos históricos em. Então você tem, por exemplo, os escritos, né, as fontes escritas, que são as cartas, jornais e por aí vai, né? Então, por exemplo, eu sou um historiador e eu quero entender então como que a notícia sobre a Primeira Guerra Mundial ela vinculou-se aqui no país naquela época, né? Lá em 1914, 1915. E aí o que eu vou fazer? Eu vou então ir atrás de jornais da época, né? Que noticiaram a Primeira Guerra Mundial, ó, aqui dentro do país. Então eu vou procurar fontes históricas referentes àquele período que eu vou estudar, tá? Vou estudar, vou compreender e vou escrever então uma história sobre aquele período. Então é assim que é o trabalho do historiador. Além das fontes escritas, que são geralmente as fontes mais comuns utilizadas, você também tem as fontes orais. Porque a gente tem que lembrar que existiram tanto civilizações que criaram a escrita, desenvolveram a escrita e utilizaram a escrita, quanto civilizações que não utilizaram a escrita. Como, por exemplo, os povos indígenas. São povos que não tinham a necessidade de desenvolver ou criar a escrita, tá? Que tudo que eles aprendiam era passada em boca, ou seja, passado para pai e para filho, e por aí vai, e assim sucessivamente, tá? Então, essas fontes orais, elas podem ser obtidas, né, investigadas através, não de cartas, de jornais, porque aí são fontes escritas. Essas fontes orais vão ser obtidas através de entrevistas, né, com a pessoa, ou através de relatos, tá? E no caso do relato, a gente tá entendendo os descendentes, tá, daquele povo. Então, por exemplo, existem muitas tribos indígenas que não existem mais hoje, mas existem sim os descendentes dessas tribos que podem relatar, ok? Que podem relatar diversas coisas sobre aquela tribo que não existe mais. Isso pode servir como uma fonte oral para construir a história daquela tribo, para a gente poder entender e compreender a história daquela tribo. Também temos as fontes imateriais. Né? Essas fontes materiais elas são bem parecidas com as orais, porque, logicamente, é imaterial, ou seja, não é material, não é concreto, não é palpável, né? Não dá para pegar, né? São coisas subjetivas, são coisas, né, que estão somente na nossa mente, né? Então, por isso são imateriais. Por exemplo, festas, saberes populares, né? Isso são coisas que são fontes imateriais, né? Então, por exemplo, saberes populares é algo que todo mundo ou alguém já ouviu
falar sobre algum tipo de saber popular, um ditado popular, tá? Ditado popular geralmente é passado de pai para filho, né? Então, por exemplo, existe um ditado popular, né, que eu aprendi com a minha avó, que quando eu era pequeno eu falava pra minha avó que eu estava com fome, ela dizia: vai na Roma, tome e come. É um tipo de um ditado popular que é muito antigo, que eu aprendi com a minha avó, e provavelmente minha avó deve ter aprendido com a mãe dela, e a mãe dela com a outra mãe, com a mãe dela, e por aí vai, e vai indo, tá? Então, isso também é um tipo de fonte material, saber popular. E você também tem as fontes materiais, que são as fontes concretas, são as fontes palpáveis, tá? Que são as fontes materiais? São os objetos, são as construções, tá? Então, por exemplo, as pirâmides do Egito, que eu dei no início da aula. As pirâmides do Egito são exemplos de fontes materiais, tá? Deixada pelos egípcios há mais de 5.000 anos atrás, ok? E além das fontes materiais, também temos as fontes visuais, certo? Como, por exemplo, as pinturas, os desenhos, fotografias, tá? E essa aula gravada aqui é um tipo de uma fonte audiovisual, tá? E ela pode ser utilizada por algum historiador daqui a 200 anos. Então pense em um historiador que daqui a 200 anos, ou seja 2220, utilize essa aula para mostrar como que o ensino público, né, era feito no século 21, no ano de 2020, tá? Então, os tipos de fontes históricas são essas: escrita, oral, imaterial, material e visual, tá? Agora, terminando o texto, ele diz: os vestígios deixados pelos homens em diferentes expressões e linguagens, ou seja, né, os requisitos deixados por aquela determinada civilização no passado, como por exemplo os egípcios que deixaram as pirâmides, né, os gregos que deixaram diversos construções na Grécia, diversos objetos desenhados, né, e por aí vai, em suas diferentes expressões e linguagens, ou seja, você pode ter vestígios materiais, você pode ter vestígios imateriais, você pode ter vestígios orais, escritos, visuais, por aí vai, tá? Podem ser considerados como fontes históricas, e os historiadores, em busca desses registros, fornecem informações e respostas em seu exercício de investigação, tá? Então, é basicamente isso o que o texto nos fala sobre fontes históricas. E aqui as 3 perguntas. Então, olha o que ele fala aqui. Assinale a característica que corresponde às fontes históricas. Então, quais são as características das fontes orais? Já de saber que as fontes orais elas não são objetos, não são construções, também não são desenhos, nem fotografias, nem nada. Então, nos resta perceber que as fontes orais, na verdade, elas são o quê? São entrevistas, elas são relatos, né? Depoimentos e por aí vai, tá? Por quê? Porque como eu expliquei para vocês, lembra que existem certos povos que não desenvolveram a escrita, então eles vão ensinar, né, suas crenças, eles vão ensinar aos seus filhos como? Através da oratória, certo? Através da oratória, né? E aí como que a gente vai poder então investigar esse povo que não desenvolveu a escrita, que não utiliza a escrita? Por meio dos depoimentos, relatos, das entrevistas, tá? Aí aqui pede para caracterizar então as fontes visuais. Ora, lembrando que fonte visual é desenho, é retrato, é quadros, né, fotografias, vídeos e por aí vai, tá? Então essas são as fontes visuais, tá? Essa aula, por exemplo, como eu já tinha dito, é uma fonte audiovisual, tá? E por último ele pede para caracterizar as fontes materiais, ou seja, as fontes materiais, só lembrar, pô, se as materiais elas não são palpáveis, não é concretas, e materiais elas não tem como pegá-las, as materiais já são fontes que já são concretas, né, fontes que a gente vê ali, né, que é palpável, concreto, tá? Então, quais são as fontes que são concretas? São as fontes, são as construções, né, deixadas. Por exemplo, só pensar das pirâmides do Egito, né? É um exemplo de fonte histórica, é uma fonte concreta, uma construção, tá? Então são construções, são objetos, tá? Ferramentas, armas, roupas e por aí vai, tá? Tudo isso, tudo que é de objeto e que aquela civilização utilizou e deixou para trás, tá?
desapareceu e deixou esses objetos para trás são as fontes materiais, ok? Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem.